Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, começamos mais um novo dia, pela graça do Senhor, estamos aqui outra vez. Estamos começando também mais um momento de reflexão, onde Deus tem falado com o seu povo e o seu povo tem falado com Deus através da oração. Quero lhe convidar a estar conosco nesses minutos, aproveitando o melhor, iniciando, conversando com Deus. Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, nesse instante, Senhor, eu me coloco perante a Tua presença para agradecer pelo novo dia. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas misericórdias. Obrigado por ter nos colocado de pé, Teus livramentos, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Teu suprimento na nossa vida, na nossa família, a Tua presença, Pai. Ó Deus, te convidamos a estar conosco, a falar com cada um dos Teus filhos, a começar por mim, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar em nosso coração a Tua verdade neste dia. Nós te convidamos, nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero lhe convidar a estar meditando conosco. Abra a sua Bíblia. Vamos meditar o que o Senhor Deus tem a nos ensinar neste dia. Vamos falar hoje sobre esperança. Abra a sua Bíblia no livro de Salmo, de número 42, o verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e meu Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, este é um dos salmos dos filhos de Corá. Esses eram levitas na casa do Senhor, separado por Davi, conforme 2 Crônicas, capítulo 20, verso 19. Qual a função dos levitas? A função dos levitas era de arrumar o templo do Senhor e estar em comunhão com Deus através dos cânticos, através dos louvores. Um dos filhos de Corá está aqui trazendo o seu relato diante do Senhor. É como um salmo de uma expressão melancólica. Na verdade, o salmista estava distante do templo do Senhor. Dá para entender que ele estava exilado, não dá detalhes qual a razão, mas na realidade ele sentia sede de Deus, ele sentia falta de estar servindo ao Senhor no templo. Ele inicia primeiro trazendo uma declaração, até comparando o seu desejo, o desejo da sua alma, até com um animal denominado corça. Ele diz que assim como a corça brame por água no deserto, assim era ele para com Deus. Ele tinha sede de Deus, Deus vivo. O salmista está com o seu sentimento abalado, fragilizado, e nesse salmo ele relata duas vezes a mesma situação. Ele começa a dizer a Deus a sua ansiedade, o seu desejo de estar servindo ao Senhor no seu templo. Ele disse que se lembrava do tempo em que ele ia junto com a multidão
a casa do Senhor, é que na época os judeus tinham o templo como o único lugar de adorar e servir a Deus. Então, se tirasse esse momento deles adorarem a Deus, para eles era como que tirasse o melhor da sua vida, porque eles dedicavam o seu tempo na casa do Senhor, no templo do Senhor. E ele, depois que ele começa a se apresentar diante do Senhor, ele decide falar consigo mesmo. Esse salmo é como se fosse um monólogo. Ele começa a falar com Deus e agora ele volta para si próprio, fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta que ele faz a ele próprio, ele pergunta: por que você está assim tão triste, ó minha alma? A alma aqui era o sentimento dele. A alma é sentimento. A alma é que traz alegria, a alma é que traz o prazer, a alma é que traz a tristeza, a alma é que traz a angústia, a tristeza é que traz a perturbação. Então o salmista dá para entender que ele estava como num estado de depressão. E ele coloca diante dele próprio algumas verdades. Ele precisava se erguer, ele precisava estar de volta com aquela mesma alegria de servir a Deus, de adorar a Deus, mas ele precisou desse treinamento. Talvez ele estivesse sozinho nessa ocasião e ele achou por bem dele próprio consolá-lo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista estava dizendo para ele próprio que ele colocaria a sua esperança em Deus, porque ele ainda o louvaria, glória a Deus. Ele diz qual a razão deste louvor, pois ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. O verso 11, ele repete a mesma história e encerra dizendo que Deus é o seu Salvador e o seu Senhor. A situação do salmista está parecido com os dias atuais. Quantas pessoas, mesmo servindo a Deus, estão numa situação de depressão, outros a caminho, e muitas vezes se associam a essa situação de depressão ou parecida como que alguém não tivesse a Deus, como que alguém tivesse com a sua vida espiritual desarrumada, e não tem nada a ver com isso. O salmista, esse levita que escreveu esse salmo, era um daqueles que dedicava o seu tempo na casa do Senhor. Além de preparar os louvores para adorar a Deus, ele preparava a arrumação na casa do Senhor. E o que dizer também do profeta Elias? O profeta Elias teve uma crise idêntica ao salmista, quando lá ele não tinha mais nem prazer de viver. Creio que estava pior do que o salmista, pelo menos o salmista aqui não fala nada de morte. E o profeta Elias, ele entrou numa calamidade espiritual tão grande, um desespero tão grande, que ele desejou a morte para si. Ele entregou aos pontos diante de Deus. Talvez a história do salmista
seja a mesma história sua. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante ao do salmista. Talvez você tenha escutado alguma crítica, talvez alguém tenha colocado dúvidas sobre a sua vida com Deus, a sua comunhão para com Deus. Cada um sabe, meus queridos, diante de Deus o que é. A gente pode enganar a outras pessoas. Nem podemos enganar a Deus e muito menos a nós. É verdade que muitas vezes nós dizemos que estamos bem, estamos treinando a nós mesmos, estamos exercitando a nossa fé para que esteja na realidade bem. Mas é natural que todo ser humano, especialmente os cristãos, aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor, passe por esse momento também um dia na vida. Se você está passando por essa situação, creia que há um Deus que está presente. Pelo fato de você estar passando essa crise, isso não significa que Deus está ausente da sua vida ou você está fora da vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Talvez hoje você não esteja compreendendo qual a razão de tudo isto. Depois você vai compreender. Depois Deus vai te usar para que outras pessoas, ao chegar a essa situação, você já está preparado, você já amadureceu, você já adquiriu uma certa experiência para abençoar vidas que com certeza vai lhe procurar e você vai trazer a estas vidas de como Deus lhe deu a vitória. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, mais uma vez eu te louvo, te agradecendo pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, nos fala a respeito do sentimento fragilizado, abalado, perturbado. O salmista estava angustiado por uma situação, por estar distante do templo, o templo de adoração a ti, meu Pai. Mas, assim como ainda restava esperança no seu coração, porque ele confessava por 2 vezes que a sua esperança estava em ti. Senhor, o Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor conhece a nossa estrutura. Sabemos que a nossa esperança está em ti, porque não existe outro além de ti que possamos ter essa esperança. Nas tuas mãos coloco cada família aqui presente, cada pai, cada mãe, cada um dos teus filhos, que doentes estão em casa ou nos hospitais. Tu é Deus que cura, Tu é Deus que liberta, Tu é Deus de milagre, Tu é Deus de restauração. Os detidos, que o Senhor esteja fazendo uma coisa nova no meio do Teu povo. A minha vida, minha esposa, a nossa família, meus vizinhos, companheiros de trabalho, meus chefes. Das dia de bênção, dia de paz, ora a Ti te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. À noite, hoje é sábado, e à noite teremos a nossa live lá pelo Facebook. Ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, estará aqui, Ramiro Silva, Momento de Reflexão. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.